Veja o que Deus faz no versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus suscita os caldeus, e quem são os caldeus? Os caldeus eram o império babilônico, justamente o império que levou o povo de Deus ao cativeiro. E o texto nos descreve que essa nação ela é amarga e ela é impetuosa, e isso se remete à sua crueldade. Não se refere apenas a alguns indivíduos da Babilônia, mas à nação como um todo. Os caldeus eram comparados a uma ursa que teve os seus filhotes roubados. Uma ursa feroz que vai atrás dos seus filhotes, assim eram os caldeus, uma nação que atacava de forma cruel e de forma irracional em todas as direções. Ela cobria todos os espaços, quando o texto diz que é uma nação que cobre a largura da terra. Nos traz a ideia de um exército assustador. Um exército assustador, mas não com um ataque descoordenado, pelo contrário, de forma cuidadosa, estratégica, ela avança de modo que ninguém, absolutamente ninguém, escapa da Babilônia. E ao mesmo tempo um exército soberbo, um exército que exibe os seus despojos, um exército que confia em si mesmo. Essa nação, ela toma posse de terras, de habitações que não pertencem a ela. E veja que estranha essa parte do juízo de Deus. Ela é estranha porque ela se assemelha a exatamente o que Deus fez por Israel, quando deu a Israel terras, habitações que não eram deles. Deus expulsou os cananeus, Deus deu a Israel poços que eles não tinham cavados, vinhas que eles não tinham plantado, cidades que eles não tinham construído. Percebam que é o mesmo Deus. Deus não muda, mas Ele governa sobre as nações para estabelecer o seu propósito. Agora aqui é Israel que está sendo colocada na função que uma vez foi exercida pelos cananeus na tomada da terra prometida. Os cananeus foram expulsos da terra, porque a sua maldade, a sua iniquidade havia enchido todas as possibilidades, havia esgotado a paciência de Deus, e Deus os removeu daquela terra. Agora, é o próprio Israel, por conta da sua iniquidade, do seu pecado, ele será privado das suas terras. Uma terra que mana leite e mel, uma terra de prazer, um lugar de conforto, um lugar de sossego, um lugar de segurança, será tirado deles. A postura, meus irmãos, dos babilônicos serve aos propósitos de Deus. Deus usará a ira e a crueldade da Babilônia para a sua própria glória. Os métodos cruéis da Babilônia, um dia, se voltarão contra eles também. Mas o foco agora é Judá. O versículo 7 continua descrevendo esta nação para nós. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Meus irmãos, essa palavra aqui, pavorosa, ela ocorre 2 vezes na Bíblia só. E ela traz de início a ideia de algo formidável, que enche os olhos, grandioso. Mas aqui, especificamente, traz a ideia do terror. Traz a ideia de um terror causado pelos dentes expostos de um crocodilo. Traz a ideia de um terror de ser pisoteado por um cavalo. E traz a ideia de um terror próprio da presença de Deus. Eles são pavorosos e terríveis. Eles colocam medo. Eles são assustadores, como um deserto repleto de serpentes e escorpiões. Uma nação completamente hostil. Uma nação que pensa ser autônoma, que faz os seus próprios métodos, que cria a sua própria lei, que cria a sua verdade, não tem um padrão divino, não tem outro critério senão a si mesmo. Não reconhecem Deus em absolutamente nada.
Mas o Senhor avisou no versículo 5, veja, eu suscito os caldeus. É Deus chamando os babilônicos para cumprir o seu propósito. Porque somente Deus é fonte de poder, somente Deus é fonte de autoridade. Ainda, meu irmão, minha irmã, que os governantes pensem que eles detêm algum tipo de poder, algum tipo de autoridade. Eu quero te lembrar nessa manhã que é Deus quem estabelece e quem remove reis. É Deus quem estabelece governantes, é Deus quem remove governantes. Todo poder emana de Deus, e somente de Deus vem a autoridade.